Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso CCNA, essa é a nossa aula de IGRP e suas configurações. Então vamos aprender sobre este protocolo de roteamento, tá bom? Vamos lá. Pessoal, IGRP. IGRP ele é um protocolo de roteamento do tipo híbrido, tá? Por que do tipo híbrido, pessoal? Porque ele tem características do protocolo do tipo link state e características do protocolo do tipo da instance vector, tá bom? Então veja aqui, ó. O IGRP tem um limite de saltos de 255 hops. Isso é uma característica do quê? De protocolo do tipo da instance vector. O HIP, que é do tipo da instance vector, não tem lá aquela limitação de saltos. Não utiliza como métrica a contagem de saltos. Então, isso aqui, esse limite de saltos caracteriza ele o quê? Como o IGRP como sendo do tipo da instance vector também. Mas ele é do tipo link state. Por quê? Porque ele armazena a neighbor table, que é a tabela de vizinhança, a topology table, que é a tabela que contém o mapa de toda a rede, e a routing table, que é a tabela que contém as melhores rotas ali instaladas pelo IGRP, tá bom? Pessoal, armazenar 3 tabelas no roteador é uma característica do protocolo tipo link state, tá? Essa é uma característica do protocolo tipo link state. Armazenar 3 tabelas no roteador. Neighbor table, topology table e routing table. E por isso que ele é híbrido, pessoal. Perceba que ele tem característica do tipo de protocolos do tipo link state e característica do protocolo do tipo da instance vector. Ele tem um limite de 255 saltos. E essa contagem de saltos é uma característica do protocolo do tipo da instance vector, tá? Do tipo da instance vector. Beleza. O protocolo do tipo híbrido, tá? Pessoal, o IGRP ele utiliza como métrica a largura de banda como padrão, utiliza ali como padrão as métricas largura de banda, que é bandwidth, e atraso, que é delay, tá? Esses valores são chamados as métricas do IGRP, elas são chamadas de K, tá bom? E esses valores essas métricas que o IGRP utiliza por padrão para a escolha da melhor rota, que é bandwidth e delay, é o que? É K1 e K3. Nós temos 5 Ks, tá bom, pessoal? Que são as 5 métricas que o IGRP utiliza. Mas por padrão ele utiliza o quê? K1, que é bandwidth, largura de banda, e K3, que é delay, que é atraso ali, tá ok? Que é atraso ali do link. Então, ele utiliza K1 e K3 como métricas, tá bom? Mas nós temos K1, K2, K3, K4 e K5. Mas por padrão é esses dois. A gente pode ativar os outros K, mas na maioria dos casos, pessoal, isso aí, na maioria esmagadora dos casos, não precisa mexer nisso aqui não, tá? Só deixar K1 e K3 ali é suficiente para ele escolher o melhor caminho, tá bom? Pessoal, o IGRP ele é um protocolo proprietário da Cisco. Ou seja, ele só roda em equipamento Cisco, tá? Então no equipamento ali Juniper, ok? Ele não vai rodar. Equipamento Brocade, por exemplo, ele não vai rodar, tá bom? Pessoal, ele envia as atualizações via multicast, tá? Perceba ali o endereço 224.0.0.10. Esse é o endereço multicast que o IGRP utiliza para enviar as suas atualizações, tá? Ele envia as atualizações, ou seja, os anúncios de rotas, os anúncios ali de rotas, de caminhos para os outros roteadores, via o quê? Via multicast, ou seja, somente para os roteadores rodando o IGRP, tá bom? Diferente do RIP versão 1, que ele envia o quê? Broadcast, envia os anúncios de rede via broadcast, ou seja, se nós temos outros roteadores rodando o SPF e IGRP, eles também vão receber. Mas no caso não, o IGRP ele só envia as atualizações somente para os roteadores rodando o IGRP. Pessoal, o IGRP ele suporta sumarização. Sumarização é um assunto que a gente vai ver mais à frente, mas é um recurso que permite economizar, é um mecanismo que permite economizar recursos no roteador, tá bom? Suporta VLSM, Variable Length Subnet Mask, máscara de subrede de tamanho variável, tá bom? O IGRP ele suporta VLSM, tá? VLSM a gente vai ver mais à frente, é uma técnica utilizada ali para economizar endereçamento, tá? Ele suporta autenticação, ok? Para evitar que nenhum engraçadinho
facilmente conecte o roteador dele ali numa interface ali do roteador que esteja dentro da rede, rode a IGRP e receba todas as rotas e tenha acesso total à rede, né? Então isso não pode acontecer, a gente configura a autenticação para dar mais segurança aí, né? Pessoal, ele envia somente a atualização que ocorreu, tá? O IGRP só envia somente a atualização que ocorreu. Então se uma rede, uma nova rota foi adicionada, uma rota foi excluída, uma rede ali foi excluída, o que acontece? Ele só vai enviar aquela atualização, não envia toda a tabela, assim como o RIP faz. Vocês perceberam, né, que o RIP versão 1, RIP versão 2, ele envia toda a tabela de roteamento, tá? Contendo todas as rotas, e a cada 30 segundos. O RIP não, ele envia, o IGRP não, ele envia somente aquela atualização que ocorreu, somente aquela rede que foi adicionada, somente aquela rede que foi excluída, tá bom? Somente aquela rota que foi adicionada, rota que foi excluída, ele vai lá e envia. Pessoal, o IGRP, ele faz balanceamento de carga para até 16 links com métricas iguais, beleza? Então se eu tenho 4 links ali, que levam o mesmo destino, 4 rotas que levam o mesmo destino, com 4 rotas que levam o mesmo destino, com a métrica ali de 50. Então ele vai fazer balanceamento para essas rotas, tá? Então por padrão ele faz para 4 links. Aí se você quer que ele faça para mais, você tem que ir lá configurar, tá bom? Ir lá configurar para que ele faça balanceamento para links com custos desiguais, tá? Para mais do que 4 links, tá bom? Para mais do que 4 links com custos iguais. Pessoal, o IGRP, ele é o único protocolo de roteamento que faz o balanceamento para links com custos desiguais, tá? É o único protocolo de roteamento que faz isso. Então, se eu tenho uma rota aqui, 2 rotas que levam ao mesmo destino, mas uma rota tem um valor de métrica de 50 e outra rota tem um valor de métrica de 70, sim, eu posso configurar para que o IGRP faça esse balanceamento de carga para esses links com custos desiguais. Aí eu tenho que utilizar o variance e um parâmetro lá que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Pessoal, o IGRP ele utiliza esse conceito de sistema autônomo, tá bom? Quando você vai configurar o IGRP, você vai lá e configura o sistema autônomo através do comando ali router IGRP e o número do sistema autônomo que você escolheu. Aí o que acontece? O roteador ele vai rodar IGRP naquele sistema autônomo, tá? Então, para que dois roteadores conversem em IGRP, eles têm que estar dentro do mesmo sistema autônomo, tá bom? Então, no caso aqui, 10 estão dentro do mesmo sistema autônomo 10. O número do sistema autônomo vai de 1 a 65.555, que você escolhe o que você quiser, tá bom? Pessoal, o IGRP, ele envia pacotes chamado Hello, tá? Esse pacote chamado Hello, ele é para quê? Ele é para estabelecer uma relação de adjacência, uma relação de vizinhança, ok? É como se fosse uma conexão com o roteador vizinho, tá? Então ele envia esses pacotes Hello para estabelecer relação de adjacência, uma relação de vizinhança, ok? E para manter essa relação de adjacência, tá bom? Então, o que acontece? Os roteadores, eles trocam esses pacotes Hello entre si. Nesse pacote Hello, pessoal, nós temos vários parâmetros que os roteadores devem concordar entre si, ok? Que os roteadores devem concordar entre si. Uma vez que esses roteadores concordam com esses parâmetros que foram enviados no pacote Hello, que eles trocaram, né? Então é estabelecida a relação de adjacência. E aí, esse pacote Hello também é utilizado para manter essa relação de adjacência. Então, os vizinhos trocam pacotes Hello a todo tempo. Se não for recebido dentro de um certo tempo esse pacote Hello, o vizinho é considerado morto, tá? Então, esse pacote Hello é utilizado para estabelecer a relação de adjacência. Em segundo caso, para quê? Para manter essa relação de adjacência, essa conexão, como se fosse uma conexão IGRP, mas não é, tá? É uma relação de adjacência somente, uma relação de vizinhança. Pessoal, é o seguinte, no IGRP nós temos os timers Hello e Hold Down, o Hold Down Timer, ou Hold, né? O que acontece? Os pacotes Hello eles são enviados a cada 5 segundos em links LAN, tá? Ethernet, Flash Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, tá? Em links LAN e 1 ANS de grande velocidade.
Pessoal, link 1 de grande velocidade são aqueles links ali considerados ali de T1 para cima, tá? São links ali de 1544 megabits por segundo para cima, tá? Então, links 1 de grande velocidade e em links LAN ele envia os hello a cada 5 segundos. Pessoal, o hold down timer é 3 vezes esse timer hello. Mas, professor, o que é o hold down timer? Então é o seguinte, os vizinhos eles trocam pacotes hello entre si, tá? Pacotes hello para manter essa relação de adjacência, né? Então, e o hold down timer ele é 3 vezes. Então se os vizinhos trocam os pacotes hello a cada 5 segundos, ok? O hold down timer é 3 vezes isso, é 15 segundos. O que seria o hold down timer? É o tempo máximo que se espera para que o roteador receba um pacote hello do vizinho. É o tempo máximo que o roteador espera por um pacote hello do vizinho, tá bom? Se durante esse tempo não foi recebido um pacote hello, ou seja, se durante 15 segundos não foi recebido um pacote hello, o vizinho é considerado como o quê? Como dead, como morto, tá? Então o hold down time é o tempo máximo que se espera para um pacote hello. Então, se não foi recebido o vizinho, durante esse tempo o vizinho é considerado como dead, como morto, né? Pessoal, como eu disse para vocês, para que os roteadores se tornem vizinhos entre si, eles utilizam, para que eles tornem vizinhos, para que eles mantenham, para que eles estabeleçam a relação de adjacência, o que tem que fazer? Eles trocam pacotes hello e eles têm que concordar. Esse pacote hello tem parâmetros, né? E eles têm que concordar entre si com esses parâmetros que tem no pacote hello, tá? Então, eles têm que concordar o quê? No número do sistema autônomo tem que ser o mesmo nos valores de K. Então, se K1 e K3 está sendo utilizado desse lado, K1 e K3 somente tem que estar sendo utilizado desse lado, tá bom? Desse outro lado. Então, K1 e K3 aqui, K1 e K3 também tem que estar sendo utilizado aqui. Se for utilizar K4 aqui, já não vai fechar a relação de adjacência, tá bom? Por quê? Porque os valores de K tem que ser o mesmo. K1 e K3 aqui está utilizando, K1 e K3 aqui você tem que utilizar também, dessa outra ponta. Então, pessoal, os valores de K tem que ser o mesmo, o número do sistema autônomo tem que ser os mesmos, tá? Se você está utilizando autenticação, a chave de autenticação ali tem que ser a mesma, tá? O password ali tem que ser o mesmo para formar a relação de adjacência. Então, estes são alguns parâmetros que os vizinhos têm que concordar entre si, tá? E esses parâmetros são enviados no pacote hello, beleza? Pessoal, Neighbor Table contém a relação dos vizinhos, ou seja, contém a relação dos roteadores com os quais se estabeleceu uma relação de vizinhança, tá? Com os quais se estabeleceu uma relação de vizinhança. Então, com os quais se estabeleceu aquela relação de adjacência, aquela conexão, né? Então, veja aqui, ó. Para ver a Neighbor Table, nós utilizamos o comando show IP EGRP Neighbor. Então, vai mostrar os vizinhos aí, ali EGRP. Então, perceba, o roteador jack, esse aqui é a tabela de vizinhança do roteador jack, tá bom? Então, pessoal, perceba que o roteador jack ele tem como vizinho, ó, 192.168.51.2, ou seja, ele tem como vizinho o roteador John. Então, o roteador jack tem como vizinho aqui esse de final ponto 2, ou seja, o roteador John, tá bom, pessoal? Então, perceba que a Neighbor Table ela contém a relação dos vizinhos com os quais se estabeleceu uma relação de adjacência, né? Pessoal, nós temos também a Topology Table, que contém um mapa de toda a rede, tá? Um mapa de toda a rede ali em IGRP. Então, ele contém ali todos os pontos ali da sua rede, tá bom? Pessoal, é o seguinte, perceba a marcação P aqui. A marcação P significa o quê? Que é uma rota que está funcionando. P vem o quê? De passive. É a abreviação de passive, tá? É uma rota que está funcionando. Se você tivesse aqui, ó, essas 3 rotas estão funcionando, então com a marcação P. Mas se você tivesse a marcação A em alguma dessas rotas aqui, significaria o quê? Que é uma rota ativa. É uma rota que não está funcionando. É até engraçado, né? Em vez de A de active ser a que está funcionando, não. É ao contrário, tá? A de active significa o quê? Que a rota não está funcionando. P, que é de passive, né? Significa que a rota está funcionando tranquilamente. A Topology Table, pessoal, ela guarda também as piores rotas, tá?
na topology table, no mapa de toda a rede. Já a routing table, somente a melhor rota vai lá na routing table, tá bom? Somente a melhor rota vai na routing table. Pessoal, advertised distance é um conceito que a gente tem que entender. Advertised distance ou reported distance é a mesma coisa, tá? É o seguinte, pessoal, o que é advertised distance? É a distância do roteador vizinho até a rede em questão, até a rede de destino, tá? É a distância do roteador vizinho até a rede de destino. Então veja aqui, pessoal, vamos supor que o router 4, ele escolheu, ele tem dois caminhos, né? Via esse caminho aqui, ó, para alcançar essa rede de destino, tá? Essa rede de destino aqui, de final 5.0, tá? Ele tem esse caminho aqui, ou então ele tem esse caminho aqui via router 5. Então ele tem o caminho via router 3 e tem o caminho via router 5. Beleza, pessoal. Então vamos supor que o router 4 ele escolheu este caminho aqui, ó, este caminho aqui via router 5 para alcançar aquela rede de destino 5.0, tá bom? O que acontece, pessoal? Qual que seria a advertised distance dessa rota aqui? Advertised distance é a distância do roteador vizinho até a rede em questão. Pessoal, qual que é o roteador vizinho? Aqui, nessa rota aqui. O router 4 está escolhendo esse caminho aqui para alcançar essa rede aqui. Qual que é o roteador vizinho? O roteador vizinho é o router 5. Beleza. Então, a reported distance é a distância do roteador vizinho até a rede em questão. Qual que é a distância do roteador vizinho até a rede em questão? É 512, tá, pessoal? 512. Então, a nossa advertised distance seria o quê? 512, tá bom? 512. Feasible distance, pessoal. Feasible distance é a distância do roteador vizinho até a rede em questão, acrescida da distância até o vizinho. Resumindo, pessoal, deu nó na minha cabeça, professor. Não, resumindo, é o quê? É a métrica de todo o caminho, tá? É a métrica de todo o caminho. Então, feasible distance é a distância do roteador vizinho até a rede em questão, acrescida da distância até o roteador vizinho, tá bom? Então veja aqui para ficar bem mais simples. Então vamos supor, pessoal, que o router 4, tá? Ele quer alcançar aquela rede 5.0. Então ele tem esses dois caminhos aqui, via router 3 e via router 5. Então vamos supor que ele escolheu esse caminho aqui via router 5, tá? Então o router 5 é o nosso vizinho. Beleza, pessoal. Então qual que seria aí a distância do roteador vizinho até a rede em questão, até a rede de destino? Ou seja, a distância de router 5, que é o roteador vizinho, né? Até a rede de destino, qual que seria? 512, né? 512 acrescida da distância até o vizinho. Ou seja, qual que é a distância até o vizinho? 1280. Então, 1280 com mais 512, quanto que dá? Dá 1792. Tá, pessoal? Então, essa é a nossa feasible distance, tá? Essa é a nossa feasible distance. 1792, ok? Pessoal, veja aqui, ó. Aqui nós temos a show IP, nós entramos com o comando show IP e IP topology, ou seja, para mostrar o mapa de toda a rede do roteador 4, tá? Perceba que o roteador 4, pessoal, ele alcança a rede destino, aquela C92.168.5.0, aquela outra rede ali, via o quê? Via 10.0.45.5, ou seja, via router 5 ali, tá? Perceba que a feasible distance, ó, é 1792. 1792. Por quê? É 1280 com mais 512. É a distância, a feasible distance é o quê? É a distância do roteador vizinho até a rede em questão, ou seja, é a advertised distance, acrescida da distância até o vizinho. Então é 512, que é o quê? A distância do vizinho, que é o router 5, né, até a rede em questão, que é 512, acrescida da distância até o vizinho, ou seja, acrescido 1280. Que é a distância ali até o router 5, o roteador vizinho. Então, 1280 mais 512 dá 1792. Perceba, pessoal, esse primeiro valor aqui, ó, ele é 1700. Nós temos dois valores, 1792 barra 512. Então, o primeiro valor é o feasible distance da rota, e o segundo valor é o quê? É a advertised distance, que é a distância do roteador vizinho até a rede de questão. É a distância do router 5 até a nossa rede de destino, tá, pessoal? Até a nossa rede de destino C92.168.5.0, essa rede 5.0 aqui. Então, esse aqui é a advertised distance, a distância do router 5, ou seja, do roteador vizinho, até a rede de destino.
e outra é a feasible distance, que é a distância, que é a métrica ao longo do caminho, né? Pessoal, também nós temos o conceito de feasible successor no roteador. Então nós vimos advertised distance, feasible distance, e agora nós estamos vendo com feasible successor, tá? Feasible successor. O que seria feasible successor, pessoal? Feasible successor é uma rota de backup que o IGRP instala na topology table, no mapa ali de toda a rede, tá? Então é uma rota de backup, essa feasible successor. Pessoal, é o único protocolo de roteamento que já instala essa rota de backup. É o seguinte, pessoal, os outros protocolos de roteamento, quando uma rota falha, a rota, aí ele calcula uma rota alternativa, se tiver, né? Se tiver uma rota alternativa, ele vai lá, calcula a métrica daquela rota alternativa e coloca na tabela de roteamento. Beleza. Com o IGRP, pessoal, ele já deixa calculado, caso exista uma rota alternativa, ele já deixa calculado essa rota alternativa, tá? Já deixa calculado ali a métrica, tudinho dessa rota alternativa. Depois, caso a primária falhe, é só colocar ali na tabela de roteamento, não precisa calcular, porque já está calculado, ele já pré-calcula, ele já previne, né? Já pré-calcula, então não perde esse tempo ali, muito tempo, para que essa rota de backup, essa outra rota alternativa seja achada, né? Os outros protocolos de roteamento, RIP, ou SPF, RIP versão 2, eles não têm isso. Então, quando uma rota falha, e caso ele tenha uma outra rota alternativa, né, ele ainda vai calcular a métrica dessa rota alternativa para depois colocar. Nesse caso aqui não, ele já calculou, deixou na topology table ali bonitinha, quietinha, e quando a primária falhar, essa aqui, essa secundária feasible success, a rota de backup, ela vai lá e é colocar na tabela de roteamento rapidão, né? Pessoal, para que uma rota se torne uma rota de backup, tá? Para que uma rota se torne uma feasible successor, ela tem que atender a chamada feasible condition, tá bom? Para que uma rota se torne uma rota de backup, ou seja, para que uma rota se torne uma feasible successor, ela tem que atender uma condição chamada feasible condition. O que diz essa feasible condition, pessoal? Diz que o quê? Que a advertised distance dessa rota de backup tem que ser menor que a feasible distance da rota que está sendo utilizada, tá? Se isso aí não for satisfeito, a rota não fica como secundária no topology table, não fica como de backup no topology table, tá? Porque para ser uma feasible successor, ela tem que atender esse requerimento. Se não atender esse requerimento, ela não é colocada na topology table, tá? Não é considerada uma feasible successor. Não é considerada uma rota de backup. Então, para que uma rota se torne uma rota de backup, a sua advertised distance dessa rota de backup, tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota que está sendo utilizada. Pessoal, deu um nó na cabeça? Então, vamos clarear mais ainda isso aí, tá? Então é o seguinte, pessoal, veja aqui, ó. Aqui, ó, nós estamos vendo a topology table do router 3, tá? Do router 3. Então é o seguinte, pessoal, ó, o router 3, ele tem dois caminhos para alcançar a rede de destino lá, a rede de destino 192.168.5.0, tá? Ele tem dois caminhos, via o router 4, que é o caminho mais longo, e via o router 5, que é o caminho mais curto, né? Beleza, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui nós estamos vendo essas duas rotas. Qual que ele está escolhendo como primária? Ele está escolhendo via o quê? Via 10.0.35.5, tá? Ou seja, a via router 5, que é o caminho menor ali, ela está escolhendo esse caminho como sendo o melhor para o caminho via router 5 como o melhor para se alcançar aquela rede de destino 5.0, tá bom, pessoal? Então ele está escolhendo essa rota aqui como melhor. Mas como que eu sei que é melhor, professor? Porque olha aqui, ó, nós temos a feasible distance dessa rota de 3.072 e o que está dizendo aqui, ó? 192.168.5.0, a feasible distance é o quê? 3.072, ou seja, faz referência a essa rota aqui, ó, via router 5, beleza? Via o outro caminho lá, via router 4, ele tem uma feasible distance de 4.352, para que ele alcance ali aquela rede de destino 192.168.5.0. Pessoal, só por essa rota via router 4 já está aqui no topology table,
ela já é considerada uma rota de backup, tá? Por quê? Por que ela é considerada uma rota de backup, pessoal? Porque ela atendeu a nossa feasible condition. O que diz a feasible condition, pessoal? Agora prestem bem atenção para vocês entenderem. O que diz a nossa feasible condition? A nossa feasible condition diz que para que uma rota seja uma feasible successor, ou seja, seja uma rota de backup, a advertised distance dela tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota. Veja aqui, pessoal, ó, na rota de backup aqui, que é via router 4, né, ok, via 10.0.34.4, via router 4. Ó, esse segundo valor aqui, ó, advertised distance, esse aqui é feasible distance. Beleza, pessoal. O que a nossa feasible condition diz? Que para a rota ser uma rota de backup, a advertised distance dela, tá, que no caso aqui é 1792, tem que ser menor que a feasible distance da melhor rota. Qual que é a feasible distance da melhor rota, pessoal? 3.072. Então, olha aqui, ó, atendeu a nossa feasible condition. A advertised distance da rota de backup é menor que a feasible distance da rota ali, da rota que está sendo utilizada. Ou seja, 1.792, que é a advertised distance, é menor que a feasible distance da melhor rota, é menor que 3.072. Beleza, pessoal? Então, por isso, o caminho via router 4 ali, essa rota via router 4 é considerada uma feasible successor, uma rota de backup, tá bom? Pessoal, antes de dar prosseguimento à nossa teoria de GRP, a gente tem que entender o que é o Wildcard Mask, tá, pessoal? Então, o Wildcard Mask também é conhecido como máscara coringa, tá? Ela é o quê? Ela é utilizada para permitir e negar certos endereços. Você utiliza muita Wildcard Mask, pessoal, e isso a gente vai utilizar muito aqui durante o curso, a Wildcard Mask. O nome assusta, mas é tranquilo, tá? Então, a gente utiliza muito o Wildcard Mask para configurar GRP, para configurar o SPF, para configurar Access Lists, tá bom? A gente vai ver mais à frente. Então, pessoal, o Wildcard Mask é utilizado ali para filtrar os endereços, ou seja, para permitir ou para negar, tá bom? Então, pessoal, a Wildcard Mask ela possui a mesma estrutura de um endereçamento IP, tá? Ou seja, ali 4 octetos, tá? E em cada octeto o valor máximo é o quê? 255, tá bom? 255 é o valor máximo ali no octeto de uma Wildcard Mask. Pessoal, veja aqui, ó, como é que funciona a Wildcard Mask, tá? O 0 no octeto da Wildcard Mask diz o quê? Um 0 no octeto da Wildcard Mask diz que para o endereço ser filtrado, ele tem que ter aquele valor que está especificado naquele octeto. Tem que ter aquele valor que está especificado naquele octeto, tá bom? Para que o endereço seja filtrado. O 255 no octeto da Wildcard Mask diz que pode ser qualquer valor naquele octeto, tá? Para que o endereço seja filtrado, ou seja, permitido ou negado, conforme você queira. Exemplo, pessoal, vai ficar bem mais claro isso aí, ó. Perceba aqui nós temos o endereço, a Wildcard Mask é construída dessa maneira, tá? Com um endereço e com ali a própria Wildcard Mask, tá? Com o endereço e com a própria Wildcard Mask. Ela é construída dessa maneira. Então é o seguinte, nós temos o endereço 10.10.00 com a Wildcard Mask 0.0.255.255. Tá, pessoal? O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que para o endereço ser filtrado, ele tem que começar o quê? Com 10.10, porque o quê? Porque está 0.0 aqui, ó. O 0 ele diz que tem que ser aquele valor específico que está no octeto. E pode ser ponto qualquer coisa. Por quê? Porque está 255.255 aqui. Então, resumindo, estou dizendo o quê? Para o endereço ser negado ali, por exemplo, ele tem que começar com 10.10, ponto qualquer coisa. Então, vamos dizer que eu estou aqui negando toda a rede 10.10.00, tá? Toda a minha rede 10.10.0.0. Beleza, pessoal. Outro exemplo. 10.10.1.3 e essa Wildcard Mask. O que eu estou dizendo com essa Wildcard Mask, pessoal? Estou dizendo ali que eu estou filtrando este endereço específico. Então, toda vez que você quer filtrar, ou seja, permitir ou negar um endereço específico com o Wildcard Mask, você faz o quê? Você utiliza o endereço específico, aquele endereço explícito, né? Com a Wildcard Mask tudo 0. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa Wildcard Mask aqui? Estou dizendo ali que
Para que o endereço seja permitido ou negado, seja filtrado, né? Ele tem que começar com 10, porque está 0 aqui. Então tem que ter 10 no segundo octeto. Tem que ter 10 no segundo octeto, porque está 0 aqui, né? Tem que ter 1 no terceiro octeto, porque está 0 aqui. Tem que ter 3 no último octeto, porque está 0 aqui, tá? O 0 no octeto do Wildcard Mask diz que tem que ser aquele valor específico que está ali. Então, se eu, com essa Wildcard Mask, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o quê? Para o endereço ser permitido ou negado, o endereço ser filtrado, né, conforme você queira, ele tem que começar com 10, porque está 0 aqui, né? Tem que ter 10 também no segundo octeto, porque está 0 aqui. 1 no terceiro octeto, porque está 0 aqui. 3 no segundo octeto, no último octeto, porque está 0 aqui. Pronto, pessoal. Dessa forma, eu filtrei o meu endereço explícito. Pessoal, com a Wildcard Mask, você também pode permitir blocos de endereço IPs, tá bom? Você pode permitir blocos de endereço IPs. Então é o seguinte, pessoal. Vamos supor que você queira permitir um bloco ali de 64 endereços, tá bom? 64 endereços. E esse bloco aqui está no segundo octeto, tá bom? Como é que você faz, pessoal? É só você utilizar o valor do bloco menos 1 e colocar no octeto específico, ó. Então, se eu quero permitir um bloco de 64 endereços no segundo octeto, o que eu faço? Coloco o quê? 0.63, tá? Ponto 0, ponto 0. Tá bom, pessoal? Dessa forma, eu estou o quê? Estou permitindo um bloco ali de 64 endereços, tá bom? Um bloco ali de 64 endereços. Então, 10.0.63.0.0. É só utilizar a fórmula menos 1. Ah, se eu quisesse permitir ali um bloco de 128 endereços. Beleza, pessoal, no segundo octeto, como é que eu faria? 0.127.0.0. É só utilizar 128 menos 1, a regra, né? 128 menos 1. Dessa forma, você está aqui permitindo ou negando um bloco de endereço. Você está filtrando o bloco de endereço, tá bom? Isso aqui é muito utilizado para quê? Para permitir ali uma certa rede. Por exemplo, às vezes elas estão indo de 32 em 32, ou então de 64 em 64. Então, você quer permitir uma certa rede ou negar certa rede, você trabalha com esses blocos. Ah, quero permitir um bloco ali de 64 endereços, e eles estão indo ali de... e minha rede está indo de 64 a 64 ali no segundo octeto. Então eu coloco aqui 63 no segundo octeto, tá bom? Pessoal, para a gente configurar IGRP, como é que a gente faz? Digita-se no modo de configuração global, router IGRP, é o número do sistema autônomo. Esse número do sistema autônomo você pode escolher de 165.575, tá? Você escolhe. Depois, pessoal, network e a rede Classful. Pessoal, isso aqui é uma forma de configurar o IGRP, mas a outra forma é o que? É utilizando o network, o endereço e a Wildcard Mask, tá bom? Que é essa forma aqui, tá? Network, o endereço e a Wildcard Mask. Pessoal, essa é a forma mais utilizada para configurar o IGRP. E é a que a gente vai focar. A gente vai focar nessa configuração aqui, tá bom? Na configuração utilizando o Wildcard Mask. Até porque, quando for a aula de OSPF, a gente só faz configuração utilizando o Wildcard Mask no roteador Cisco, tá bom? Pessoal, por exemplo, utilizando o Wildcard Mask, como é que ficaria? Router IGRP, o número do sistema autônomo, vamos supor que eu escolhi 10, né? Depois network, o endereço e a Wildcard Mask. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui com essa Wildcard Mask? Estou dizendo que para participar do processo IGRP, a interface ela tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, então tem que ser igual tá lá, né? E ponto qualquer coisa, ponto qualquer coisa, porque está 255, ponto 255 aqui, permitido qualquer coisa. Então, resumindo, para a interface participar do processo IGRP, ela vai ter o quê? Começar com 10.10, ponto qualquer coisa, ponto qualquer coisa. Então, com isso, se eu tenho uma interface de 10.10.30.5, ou então 10.10.20.3, elas vão participar do processo OSPE, ou processo IGRP. Por quê? Porque estão sendo permitidos aqui na minha Wildcard Mask, tá? Porque eu configurei a Wildcard Mask para que essa Wildcard Mask, para que ela para que essas interfaces participem do processo IGRP, tá bom? Então nós utilizamos o Wildcard Mask, tá? Para configurar o IGRP, é o que a gente vai fazer. Pessoal, para verificar as configurações do IGRP, nós podemos utilizar aqui o comando show IP IGRP Topology, que ele mostra a tabela
mostra o mapa de toda a rede, né? Como a gente viu, mostra o mapa ali da sua topologia, o mapa de toda a rede. Show IP EGRP Neighbor, que mostra a relação dos roteadores com o qual se estabeleceu uma relação de vizinhança, ou seja, o qual se estabeleceu uma conexão EGRP, tá? Show IP Route, que mostra a tabela de roteamento, mostra as melhores rotas instaladas pelo EGRP, né? Debug EGRP Packets, tá, pessoal? Você consegue ver ali os pacotes EGRP sendo enviados e recebidos, tá? Consegue ver as atualizações de rotas, por exemplo, sendo enviadas e recebidas. Pessoal, no EGRP, nós também podemos configurar uma interface como passiva, tá? Uma vez que você configura uma interface como passiva no EGRP, essa interface desse roteador ela não envia pacotes hello para o seu roteador vizinho. Então não se pode mais estabelecer relação de adjacência e nem manter a relação de adjacência com esse roteador vizinho que está conectado a essa interface configurada como passiva. Por quê? Porque você vai estar suprimindo os pacotes hello e os pacotes hello são necessários para estabelecer e manter essa relação de adjacência, né? Pessoal, para configurar o EGRP, uma interface como passivo no EGRP, como é que a gente faz? Router EGRP, o número do sistema autônomo, passivo interface e a interface que você quer configurar como passiva, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o EGRP é o único protocolo capaz de fazer o balanceamento de carga para links com custos desiguais, tá? Para links com custos desiguais. É o único protocolo que faz isso. Todos os outros protocolos fazem o quê? Balanceamento de carga para links com custos iguais. Okay? Então, se eu tenho duas rotas que levam ao mesmo destino com a métrica ali de 50, então é feito o balanceamento. Mas o EGRP ele é o único que faz o balanceamento para links com custos desiguais, com métricas desiguais, com métricas diferentes, né? Então, pessoal, por padrão, esse balanceamento de carga para links com custos desiguais, ele está desativado, tá? Está desativado. Então, para ativar este balanceamento de carga para links com custos desiguais, nós utilizamos, pessoal, o comando variance, tá? O comando variance junto com o fator multiplicador e dessa forma vai permitir você fazer um balanceamento de cargas para links com custos desiguais. Veja aqui, pessoal, ó, aqui nós temos, desconsiderem esse caminho aqui abaixo, tá? Desconsiderem esse caminho aqui via router D. Desconsidere esse aqui. Então é o seguinte, vamos só concentrar nesses dois caminhos aqui. Então, o router E, ele tem dois caminhos, ó, o caminho de cima e esse caminho aqui do meio, para alcançar essa rede X, essa network X. Pessoal, qual o caminho que ele vai escolher? Aquele caminho que tem uma métrica menor, ou seja, aquele caminho que tem uma feasible distance menor. Qual o caminho que tem uma feasible distance menor, pessoal? O via router C, via esse caminho aqui, ó, via router C e router A, ou via router B e router A? Via router C e router A é o melhor caminho escolhido por ele, tá bom? Por quê? Porque tem a menor feasible distance. Qual que é a feasible distance desse caminho aqui, ó? 20, tá, pessoal? Então, a feasible distance é o quê? É a distância do roteador vizinho até a rede em questão. Qual que é o roteador vizinho? É C, né? Qual que é a distância dele até a rede em questão? É 10. A acrescida da distância até o roteador vizinho. Qual que é a distância até o roteador vizinho? 10. 10 mais 10, 20. E a feasible distance dessa outra rota é que é 30, tá, pessoal? É 30. Então o roteador vai escolher essa rota aqui porque, como uma rota ali como primária para alcançar a rede X. Por quê? Porque tem um valor de feasible distance melhor, tá bom? Ou seja, de feasible distance menor. É o melhor, né? Então, pessoal, é o seguinte. Perceba que nós temos aqui dois caminhos, duas rotas com métricas desiguais, duas rotas com feasible distance desiguais. O que a gente faz? A gente utiliza o comando variance para habilitar, para fazer com que esse router C balanceie o tráfego que vai ali para o certo destino por esses dois links, tá bom? Por esses dois links. Como é que a gente faz, pessoal? A gente faz o seguinte, a gente multiplica a feasible distance, tá? Multiplica a feasible distance da pior rota, multiplica ali a feasible distance da pior rota, tá bom? A feasible distance da pior rota, que é o que, pessoal? Qual que é a feasible distance da pior rota ali? Me desculpe, tá, pessoal? A gente multiplica o feasible distance da melhor rota, tá? Da melhor rota, só troquei aqui. A gente multiplica o feasible distance da melhor rota. Pessoal, qual que é a feasible distance da melhor rota? É 20, né? Então a gente multiplica essa feasible distance de forma que o resultado dessa multiplicação seja igual, ok? O
resultado dessa multiplicação seja igual ou maior que a feasible distance da pior rota. Então, presta atenção de novo. A gente multiplica a feasible distance da melhor rota, que no caso aqui é 20, né, por um valor, de forma que o resultado dessa multiplicação seja igual ou maior que a feasible distance da melhor rota, tá? Da feasible distance da pior rota. Então é o seguinte, pessoal, olha aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui, ó, qual que é a feasible distance da melhor rota? É 20, né? Então eu vou multiplicar essa feasible distance da melhor rota por 2. Então 20 vezes 2 dá quanto? Dá 40, beleza? Dá 40. Ou seja, esse resultado é maior do que a pior feasible distance. Pronto, atendeu, pessoal, atendeu o meu requerimento. Dessa forma, ou seja, 40 é maior do que 30, né? Eu multipliquei a feasible distance aqui, que é a melhor feasible distance, que é quanto? Que é 20. Multipliquei por 2, que dá 40, é melhor que a feasible distance, ela é maior que a feasible distance da pior rota, tá? Qual que é a feasible distance da pior rota? É 30. Então, esse resultado 40 atingiu o meu requerimento, né? Meu requerimento ali de que o resultado dessa multiplicação seja igual, deveria ser igual a 30 ou maior que 30, né? Deveria ser maior, igual ou maior que a feasible distance da pior rota, né? Então, pessoal, o que acontece? Uma vez que eu configuro aqui variance 2, coloco o multiplicador de 2 aqui nesse router E, variance 2, ele vai fazer o balanceamento de carga ali para estes dois links, tá? Balanceamento de carga ali por esses dois links desiguais, beleza? Então, esta é a parte ali de balanceamento de carga para links com custos desiguais. Pessoal, então a gente entra no modo de configuração do protocolo IGRP, router IGRP, o número do sistema autônomo, variance e o número do multiplicador, tá? Pessoal, eu poderia aqui multiplicar também por 3, tá? Ficaria o quê? 20, que é a feasible distance da melhor rota, né? 20 por 3. Quanto que dá 20 vezes 3? 60. Ou seja, o resultado dessa multiplicação, ele é maior que a pior feasible distance. 60 é o quê? É maior que 30, né? 30 é a pior feasible distance. Então 60, o resultado dessa multiplicação é maior que a pior feasible distance. Maior que ali que 30. Então, pessoal, atendeu o meu requerimento, aí vai fazer o balanceamento de carga para links com custos desiguais. Beleza? Então, relembrando, eu multiplico a melhor feasible distance de forma que o resultado dessa multiplicação seja igual ou maior que a pior feasible distance. Pessoal, no IGRP também nós podemos configurar a autenticação, né? Como é que a gente faz? Digitamos aí no modo de configuração global keychain e o número e o nome que a gente quer dar para a nossa chave, né? Coloquei aqui EAD CCNA, depois key e o número da nossa chave, depois key string e o seu password, tá? Aí no modo de configuração de interface, você digita OK, IP Authentication Mode IGRP, o número do sistema autônomo MD5, tá bom? Depois, pessoal, você digita OK, IP Authentication Keychain IGRP, o número do sistema autônomo e o nome que você deu para sua chave, tá bom? Aí na outra ponta você faz a mesma coisa, configura a mesma chave, etc. E acabou, pessoal. Vai formar relação de adjacência ali tranquilo. Se as chaves forem diferentes, não vai formar relação de adjacência, tá bom? Pessoal, essa foi mais uma aula do nosso curso preparatório para a certificação CCNA. Eu espero vocês até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Até mais. Pessoal, agora iremos configurar o IGRP no Packet Tracer, tá bom? Vamos lá? Veja aqui, pessoal, eu tenho 3 roteadores aqui na minha topologia, né? Entre o router 0 e o router 1 eu tenho a rede 10.10.0.0. Entre o router 1 e o router 2 eu tenho a rede 10.20.0.0. Pessoal, então é o seguinte, eu vou configurar IGRP de forma que eu tenho comunicação total, intercomunicação total aqui na minha rede. Então, se o router 0 eu conseguir pingar esse roteador aqui lá da outra ponta, o router 2 significa o quê? Que minha configuração de IGRP está funcionando tranquilamente. Então é o seguinte, pessoal, esse roteador, vamos começar por ele, o router 0 aqui, né? Vamos clicar nele, aba CLI. Vamos dar um enable, vamos dar um show run, tá bom, pessoal? Só para a gente ver como é que a gente vai construir as nossas interfaces, tá?
como que a gente vai construir a nossa wildcard mask. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Config T, depois router EIGRP, o número do sistema autônomo que você pode escolher de 165.535. Vou colocar aqui router EIGRP 10, tá? Depois, pessoal, network e o endereço, né? Deixa eu colocar aqui 10.10.0.0. Percebam, pessoal, que eu tenho que criar uma wildcard mask de forma que eu permita essa interface 10.10.0.1 participar do processo EIGRP, tá? Então vamos lá. Network 10.10.0.0 0.0.255.255. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo EIGRP, a interface ela tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, e a interface pode ter ponto qualquer coisa nos dois últimos octetos, porque está 255.255 aqui nos dois últimos octetos. Beleza, pessoal, com essa wildcard mask estou dizendo o quê? Que para participar do processo EIGRP, a interface tem que ter 10.10 qualquer coisa. Então essa interface aqui, ó, atende esse requerimento, 10.10.0.1. Ela vai participar do processo EIGRP, tá bom? Vamos dar Enter, acabou. Agora, pessoal, vou vir aqui configurar o EIGRP também. Enable, show, run, né, para a gente ver os nossos endereços das interfaces, 10.10.02 e 10.20.01. Então eu tenho que criar wildcard masks de forma que essas interfaces participem do processo EIGRP, tá? Vamos lá? Config T. Depois, pessoal, router EIGRP e o número ali do sistema autônomo, que tem que ser o mesmo, 10, né? Depois network e vamos colocar aqui 10.10.0.0 0.0.255.255. Pessoal, mesma linha de pensamento. Estou dizendo o que é essa wildcard mask. Estou dizendo que para participar do processo EIGRP, a interface tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui, tá? Então, a interface 10.10.02 atinge esse requerimento e vai participar do processo EIGRP. A partir do momento que eu der Enter aqui, vai formar relação de adjacência. Olha aqui, ó. Já formou relação de adjacência com 10.10.01, ou seja, com este meu vizinho aqui, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, agora iremos configurar essa interface aqui dentro do processo EIGRP. Então, vamos lá, pessoal, colocar aqui network 10.20, essa interface é a 10.20.01, tá? Então 10.20.0.0 0.0.255.255. Pessoal, mesma linha de pensamento. O que eu estou dizendo? Com essa wildcard mask, estou dizendo que para participar do processo EIGRP, a interface tem que começar com 10.20, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque o que? Está 255.255 aqui. Tá, pessoal? Então a interface 10.20, ponto qualquer coisa, para participar do processo EIGRP. Então essa interface aqui, pessoal, satisfaz esse requerimento. Ela é 10.20.0.1, então ela satisfaz esse requerimento. Então ela vai participar do processo EIGRP. Na outra ponta, pessoal, também vamos lá configurar o nosso EIGRP, né? Vamos lá, Enable, tá para o modo de configuração global, ou EN, né? De uma forma abreviada. Depois Show Run, para a gente ver o endereçamento das nossas interfaces. Então olha aqui, o endereçamento é 10.20.02, tá? Desta interface aqui. Então a gente vai configurar o wildcard mask de forma que esta interface participe do processo EIGRP. Vamos lá? Config T, router, EIGRP, o número do sistema autônomo, colocar aqui de 10, tá? Depois network 10.20.0, eu vou fazer diferente agora para vocês verem, 10.20.0.1, 0.0.2, né? Deixa eu confirmar aqui o endereçamento, pessoal, é 0.2, né? 10.20.0.2, beleza, 10.20.0.2, 0.0.0.0. Pessoal, eu posso também utilizar dessa forma, então não precisa ficar preso àquela forma lá não. Eu posso utilizar essa forma aqui que é até mais fácil. Com essa forma, o que eu estou dizendo? O que é que eu estou dizendo com essa wildcard mask, pessoal? O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que para participar do processo EIGRP, a interface ela tem que começar com 10, tá? Porque está 0 aqui. Tem que começar com 20, porque está 0 aqui. Tem que começar com... Tem que ter 0 no terceiro octeto, porque está 0 aqui. E tem que ter
2 no segundo, no último octeto, porque está 0 aqui. Então, 0 no octeto arithmético diz que tem que ser aquele valor específico. Então, pessoal, eu coloco o quê? O endereço da interface e tudo 0. Pronto, é até mais fácil. Olha aí, ó, formou relação de adjacência, tranquilamente. Agora, pessoal, vou vir aqui no meu router 0. Vamos dar o quê? Dei um Ctrl Z, vamos dar o comando show IP EIGRP neighbor. Percebam, pessoal, que ele formou relação de adjacência com o 10.10.02, né? Com o vizinho aqui 10.10.02, esse router 1. Show IP EIGRP topology, tá? Mostra o mapa de toda a rede, ó, aqui, ó. A rede 10.10.00, a rede 10.20.00, tá? Aqui. Então, a marcação P identificando que são rotas que estão funcionando, né, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, vamos dar aqui o show IP root, tá? Olha aqui, ó, perceba que esse roteador agora, ele só sabia alcançar a rede 10.10.00, né? Só sabia sobre a rede 10.10.00, né? Que está diretamente conectada, ou seja, configurada na interface dele. Mas agora ele sabe como alcançar a rede 10.20.00. Ele sabe como alcançar essa rede de destino aqui, essa rede remota. Perceba, ó, a marcação D, que foi uma rota instalada, que indica que foi uma rota instalada pelo protocolo EIGRP. Esse D vem de dual, tá? É o algoritmo ali do protocolo EIGRP utilizado para evitar loops. Então esse D vem de dual, indicando que é o quê? Que é uma rota instalada pelo EIGRP. Então ele alcança a rede 10.20.00 via quem? Via 10.10.02, tá ok, pessoal? Ou seja, via este próximo salto aqui. Então tranquilo, pessoal, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar pingar esse host aqui da outra extremidade, esse PC aqui, esse roteador aqui da outra extremidade, tá? Que é o 10.20.02. Vamos lá, pessoal? Então vou lá. Ping 10.20.0.2, né? Beleza, pessoal. Pingou aqui o meu roteador 10.20.02, ok? Desse roteador eu pinguei esse outro router 2, 10.20.02. Pronto, pessoal, configurado. E o GRP está funcionando da forma que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu vou configurar essa interface desse roteador aqui do meio, essa interface aqui, ó, a S0/0, para agir como passiva. Então, uma vez que eu configurar ela como passiva, ela não vai enviar pacotes hello para esse vizinho, não vai enviar mais. Eu vou suprimir, uma vez que configurar ela como passiva, eu vou suprimir os pacotes hello, não vai ser mais enviados para este vizinho, né? Então não vai dar mais para estabelecer e nem manter relação de adjacência com esse vizinho, já que esses pacotes hello são necessários, né? Para manter relação de adjacência e estabelecer. Então vamos lá? Vou vir a interface S0/0, né? Deixa eu confirmar de novo. Tá. Então, final exit, router, EIGRP, o número do sistema autônomo que é 10, né? E passive-interface, e a interface que eu quero configurar como passiva, S0/0, né? Beleza, pessoal. Uma vez que configura essa interface como passiva, ela não vai enviar mais pacotes hello. Aí o vizinho não vai receber mais pacotes hello, então não vai ser mais possível estabelecer relação de adjacência com este vizinho, né? Então vamos esperar aí, ó. Olha aí, relação de adjacência, ó, time expired, com o vizinho 10.10.01. Ou seja, a relação de adjacência desse roteador aqui com este vizinho 10.10.01, este router 0 aqui, falhou. Por quê? O tempo expirou. Aquele hold down timer expirou. Esse roteador aqui esperou. Esse roteador aqui, pessoal, ele esperou por 15 segundos um pacote hello desse vizinho aqui. E não recebeu. Tá? O hold down timer, vocês viram lá que é 3 vezes o timer hello, né? Então ele não recebeu. Tá, pessoal? Ele não recebeu. O pacote hello, esse router 0 não recebeu desse roteador aqui um hello dentro de 15 segundos, dentro do hold down timer. Uma vez que ele não recebe o pacote hello dentro do hold down timer, ele considera o vizinho como morto, considera esse roteador aqui como morto. Então, se a gente for dar aqui, ó, show IP EIGRP neighbor, olha aqui, cadê a relação de adjacência desse vizinho aqui, desse roteador aqui com este outro roteador aqui, ó? Não tá. Cadê a relação de adjacência com 10.10.01, que é esse vizinho aqui? Só tá com 10.20.02. Só tá com quem? Só tá com este roteador aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É assim que nós configuramos o EIGRP com interface passiva. E eu espero vocês até a próxima aula. Estudem
e estudem, tá bom? Um grande abraço, até mais.